amigos, estamos aqui de volta. Dessa vez passou um tempo um pouco maior. E um mês, né? Tem um mês, no dia 14 de fevereiro, que eu fiz o último vídeo. Isso tem a ver com dúvidas, né? Aquelas dúvidas que batem, né? Se vale a pena continuar com esse projeto. Recentemente, eu vendo um vídeo do Marcelo Rios, do Hoje no Mundo Militar, ele citou que durante várias fases, no início do seu projeto, ele também teve essas mesmas dúvidas. Por quê? Porque a gente trabalha bastante para fazer um vídeo, né? A gente pesquisa, faz o vídeo, às vezes edita. Eu não sou um grande editador, mas tem lá alguma ferramenta para editar. E se gasta um bom tempo entre fazer o vídeo, editar e botar no ar. E às vezes você tem um retorno, eu digo retorno em termos de visualizações, fraco, né? Pífio, 200 e poucas visualizações. Eu tenho alguns vídeos que tem realmente alguns, 30 mil, 20 e poucos mil, mas a maioria fica ali na faixa do menos de 1000, e enquanto que outras abobrinhas, né, estouram. Né? Então isso às vezes desanima um pouco. Né? Bom, esse vídeo, né, na minha sequência que eu estava programando, seria um vídeo no setor do segmento de defesa. Mas eu vou pular o segmento de defesa, o vídeo do segmento de defesa, vou fazer um vídeo hoje do segmento da literatura. Né? Vou falar de uma obra de um autor muito conhecido, um dos maiores autores brasileiros, que é o Machado de Assis, todo mundo conhece. E especificamente o livro que eu vou abordar é da considerada primeira fase dele, a fase romântica, né? Junto com Ressurreição, que foi o primeiro romance. Logo em seguida, ele, em 1874, ele escreveu A Mão de Luva. A Mão e a Luva, que é o romance que nós vamos abordar hoje. Né? Já existem várias resenhas na internet sobre A Mão e a Luva, mas eu não vou focar muito na trama, né? Vou focar mais num outro aspecto. Né? A trama é uma trama simples, né? Não há muita ação, são apenas 6 personagens, 2 estudantes que depois se formam em advocacia, né? Uma protagonista feminina, a Guiomar, a madrinha dela, no qual ela vai viver com ela numa chácara depois que ela fica órfã, e uma governanta dessa madrinha, que é a Miss Oswald. Né? São apenas 6, e mais um sobrinho, né? da madrinha da baronesa, que não tem nem nome no romance, ela é sempre citada como baronesa, o sobrinho dele, o Jorge. Né? Aí se forma um triângulo amoroso, né? Um triângulo, aliás, um triângulo até estranho, porque nenhum dos pretendentes, a Guiomar, né, sabe da existência do outro como pretendente. Né? E a história começa com o Estevão, um dos estudantes, né, o mais novo, conversando com Luiz Alves no quarto dele, né, em Botafogo. E, aliás, em Botafogo não, na Rua da Constituição, antiga chamada Rua dos Ciganos. Né? E lá ele diz ao amigo, ao Luiz Alves, o Estevão diz a ele que ia se matar. Literalmente ele ia se matar. Por quê? Por causa de um amor logrado. Né? Aqueles amores que a gente conhece, né, do romantismo daquela época, do século XIX, aqueles amores tão intensos e que causavam doenças nas mulheres e extremo sofrimento nos homens. Né? Então, aquele amor, né, que inclusive não há... É um amor em que a expressão do relacionamento é muito singela. Né? Eu vou tocar nesse aspecto depois. Né? Então, ele diz ali que ele vai se matar, e o Luiz fala para ele, Luiz é uma pessoa um pouco mais centrada, diz a ele para deixar disso, tocar a vida. Né? E passam-se alguns 2 anos, ele se forma, ele nunca mais vê nesse período a Guiomar, né, que é a musa dele, e passa os 2 anos e ele, de uma maneira fortuita, volta a encontrar ela, né, quando ele vai para a casa do Luiz Alves, aí já em Botafogo, e numa chácara ao lado, ele percebe que a Guiomar está naquela chácara ao lado, e ele tem um papo com ela
no jardim, no cerca do jardim, e aquilo reacende, né? Toda aquela paixão, né? A coisa vai se desenvolvendo, eu não vou entrar muito no mérito da trama. E surgem algumas situações, o romance não é uma trama complicada, não é uma trama complexa, é bastante simples. E se desenvolve, e no final, um dos pretendentes, né, dos três, né, que pretendem a Guiomar, surpreendentemente, aparece um terceiro, e vamos ver aí o que acontece, né, desses três, o que fica com ela. Então, o importante desse romance, o que é interessante desse romance, não é nem a singela trama, mas são as análises psicológicas que o Machado sabiamente faz, né? Mas eu quero usar esse romance não tanto, né, para discutir a resenha da trama, mas falar um pouco sobre, ele se presta bem para eu analisar uma questão que eu tenho percebido. Eu percebo, por exemplo, que Machado já não é unanimidade, né? Principalmente entre os jovens, né? Você ouve hoje muita gente dizer, ele é um chato, não gosta do Machado. Né? Eu tenho visto isso bastante, né? Mas ainda existem aqueles, né, que ainda admiram a boa literatura e gostam do Machado de Assis, são inúmeras as pessoas que ainda gostam. Mas hoje, mais do que, né, na década de 50, 60 do século passado, já existe um antagonismo a Machado de Assis, como um chato. Né? E por quê? Não que ele seja uma leitura difícil, ele não é uma leitura difícil, mas como todo escritor daquela época, especialmente nessa fase de romance, do romantismo, o escrito é um pouco floreada, né? E ele também, apesar de dizer, no alerta deste livro, ele sempre faz uns alertas, a título de prefácio e tal, ele faz uns alertas, dizer que aquilo não é um romance de costumes, mas ele se refere a alguns costumes da época. Então, por exemplo, para citar um trecho em que o texto não chamaria a atenção de uma juventude ligada em videogames. Então, ele diz, por exemplo, o seguinte, o narrador diz o seguinte: quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação, entre a legião cassalônica e a falange chartônica, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruísta? Bom, Machado está se referindo aos espetáculos circenses que aconteciam no campo da aclamação. Da aclamação hoje é o Campo de Santana. Então, aí vê aqueles espetáculos circenses, ele se refere a isso. Um leitor hoje, um jovem com tanta pressa e louco para ir para os seus videogames, não vai procurar saber o que é isso. Isso vai se tornar a leitura para ele chata. O que é? O que é regimento lagruísta? O que são falanges chartônicas? Né? Então, por aí. Para citar um outro exemplo, por exemplo, de como a fala pode ser um pouco rebuscada, olha esse texto aqui em que o Machado se refere às ideias. Né? Ele diz assim: as ideias orçavam pelo modo de as exprimir. Eram xoxas por dentro, mas traziam uma côdea de gravidade pesadona, que dava vontade de ir espairecer o ouvido em coisas leves e folgazãs. Então, o texto é, assim, por assim dizer, um texto que é floreado da época, as palavras que hoje se usam já não são as mesmas. Por exemplo, existe um termo que se usava, por exemplo, quando um rapaz estava interessado numa moça, né? E nesse livro aparece umas 2 vezes isso, e no livro da Ressurreição também, a pessoa pergunta para o cara que está interessado: queimas o teu perfume naquele altar? Como diz assim, você está interessado naquela moça? Então, coisas que não se falam mais hoje, e a juventude hoje, os jovens leitores não se interessam, eles se enfadonham com esse tipo de coisa. Né? Então, mas, a despeito disso, isso é uma coisa também que acontece muito com um dos autores que eu mais gosto, que eu mais leio e que eu tenho mais exemplares na minha biblioteca, que é o autor inglês Somerset Maugham. Acontece muito com ele. Até 1950, 60, ele era muito lido aqui no Brasil, porque existem muitas tradições de Somerset Maugham. Hoje, se você perguntar a um jovem, não conhece Somerset Maugham. Muita gente hoje não conhece mais. Porque ele retrata também uma época, né, o início do século XX, uma época na Inglaterra, uma época bem diferente. Então, as pessoas que querem hoje coisas mais objetivas, mais diretas, mais modernas, né,
e, por causa disso, se privam de verdadeiras obras-primas da literatura, né? Eu recomendo muitíssimo, né, que se leia A Mão e a Luva, né? Como eu disse, é uma trama simples, mas você vai se deixar levar por ela, né? E, interessante, o nome A Mão e a Luva, você só vai entender o porquê desse nome na última frase do romance, né? Quando você chegar ao final, e por isso vale a pena você ir lá e ver, você vai entender por que Machado deu esse nome de A Mão e a Luva, né? Então era isso que eu queria falar, eu não estava querendo... Existem diversas outras resenhas na internet sobre esse livro, e existem até simulações teatrais, mas se focam mais no roteiro, na trama, né? Como eu disse, são apenas 6 personagens, um romance bastante simples. Mas eu queria abordar esse aspecto, né? Porque que eu acho que Machado está deixando de chegar a algumas pessoas, né? Essa juventude. Mas eu acho que se elas fizessem um pouquinho de esforço e entrassem no universo de Machado, e é isso que eu estou pretendendo dizer para algumas dessas pessoas que por acaso venham assistir, não vão se arrepender, né? Porque Machado é Machado, né? É um dos grandes escritores da língua brasileira, da língua portuguesa, e da literatura brasileira, da língua portuguesa, e está no panteão dos grandes, né, da história da humanidade. E vale a pena, né, você embarcar no universo de Machado, mesmo que você tenha que procurar saber o que são determinadas coisas, né, que são determinados termos, porque a vida era completamente diferente, né? O próprio amor, né, o amor era um amor de aperto de mãos, de toques leves, não em momento algum Machado fala em uma coisa mais séria nesses relacionamentos. Então, só para você ter uma ideia, né, eu vou ler aqui o Estevão, né, que se coloca a ponto de se suicidar. O que o narrador fala sobre a Guiomar e sobre o relacionamento dele com Estevão? Diz aqui, Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Né? Faz a pergunta o narrador. Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, esse era o nome da moça, não era surdo à paixão do acadêmico. Mas fora disso, nada mais ou pouco mais. Então, como se vê, Machado jamais descreve nenhuma cena mais quente, né? Talvez um pouquinho mais em Dom Casmurro, mas eram essas as cenas de amor, né? Um toque de mão, né? Tanto que esse Estevão, né, depois dos 2 anos que ele se afasta e ele reacende a paixão pela Guiomar, ela diz para ele na cerca, olha, estou muito bem, estou muito feliz, mas não tenha esperanças, não há como isso prosperar. E aí ele se afasta. Mas aí uns dias depois, uma semana depois, ele encontra ela na chácara e pelo simples fato dela dar a mão a ele para descer de uma carruagem, um tilburi que ela estava chegando da cidade, só o fato dela dar a mão para ele, ajudar ela a descer, já acendeu de novo. Não, ela realmente me ama. Então vocês viram como é que eram os relacionamentos, ou como eram descritos os relacionamentos, né? Então, para um pessoal acostumado, entende, a outro tipo de narrativa, ao visual que aparece nas séries de TV, que aparece no cinema, esse tipo de coisa não apetece. Mas é preciso ir mais a fundo, ir no estudo dos personagens, na psicologia que Machado faz de cada um. É muito interessante. Eu recomendo muito A Mão e a Luva, e vocês não vão, quem não leu ainda não vai se arrepender. Até a próxima, era isso que eu queria falar sobre esse romance, sobre a impressão que ele me dá em relação à aceitação atual de Machado de Assis. Muito obrigado e até a próxima.